Salmo 121, e diz assim o Senhor: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, queridos, falou poderosamente comigo, e eu quero pensar a respeito dessa palavra, pensando na bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria a bênção do Senhor. E por quê? Vamos examinar, né? Pensando aqui com essa palavra, e me veio essa questão de bênção na mente, né? A bênção do Senhor. E se nós pensarmos sobre bênção, se nós formos definir a palavra, né, o que significa a bênção, e aí indo pelo dicionário mesmo, lá a bênção é o que? Um benefício, uma graça, um favor, né? Uma dádiva divina. E uma das palavras que estava escrito lá quando eu pesquisei o significado da palavra bênção, era assim, ó, o próprio ato de abençoar. E outra coisa também que me chamou a atenção foi concessão de bem. Concessão de bem e o próprio ato de abençoar. Ainda pensando sobre bênção, a bênção do Senhor, se nós formos pensar que Deus abençoou, então nós vamos lá para Gênesis. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Quando toda vez, né, ali, a primeira vez ali que a Bíblia vai falar do ato de abençoar, de bênção, é com o próprio Deus abençoando. Então, Deus faz a criação e a abençoa. E aqui em Gênesis 1, no versículo 21, nós temos o seguinte texto: e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Agora, se nós avançarmos para o versículo 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então veja que lá no versículo 21, Deus cria e abençoa. E quando Deus cria o homem e a mulher, Deus institui o casamento, a célula mátria da sociedade. Deus cria o homem para a mulher para o homem, e Deus diz agora o que? Os abençoou. E não só os abençoou, mas entregou na mão deles o que? A própria bênção. Porque a criação que Deus tinha feito e abençoado, Deus deu ao homem. Olha que interessante isso. A criação Deus abençoou, ao homem Deus abençoou e entregou a bênção. Se falarmos de bênção, pensando ainda na bênção do Senhor, vamos chegar em Abraão. É impossível falar da bênção do Senhor e não recordar de Abraão. E eu te convido a avançar algumas folhinhas no capítulo 12 de Gênesis. Porque esse homem que creu na promessa do Senhor, ele é referência da bênção do próprio Deus para as nossas vidas. Então aqui no Gênesis capítulo 12, olha o que vai dizer a partir do versículo 1. Ora,
o Senhor disse a Abraão, ainda era Abrão, né? Disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Olha que coisa linda, a tudo Deus abençoa. A Abraão Deus constitui que ele será a própria bênção. Tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante nós pensarmos sobre Abraão, porque Deus, quando faz esse pacto com Abraão, e Abraão honrou a aliança que Deus fez com ele, né? No futuro, quando Isaac já tinha nascido e ele é provado a sua fé, ele confia no Senhor, aleluia, e ele é honrado, por isso ele é chamado de pai da fé. Mas esse homem, ele tem uma aliança com Deus, um pacto de Deus para com Abraão, é que a descendência de Abraão seria abençoada. Abençoada, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se nós observarmos isso, nós vamos lá para Gálatas, vamos lá em Gálatas capítulo 3, olha que coisa maravilhosa que Paulo vai nos revelar através de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Então Paulo aqui advertia os Gálatas, né? Ele advertia, ó insensatos Gálatas, né? E aí quando chega no versículo 6, ele vai dizer assim: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho. O que Deus anunciou? O Evangelho. Olha que interessante, as boas novas, o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quem é da fé aqui? Quem é da fé? Levanta sua mão. Eu sou da fé. Então você é filho de Abraão. Ei, você é filho de Abraão. E olha que interessante, no versículo 13, como é que você vai saber que você é da fé? Né? Falar é fácil, mas provar é mais importante. Então, versículo 13 vai nos dizer assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então, como é que nós sabemos que somos filhos de Abraão, que temos a bênção que Deus constituiu lá com Abraão? Como sabemos? Porque somos de Cristo. Porque Cristo nos libertou de toda a maldição da lei. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E aí o finalzinho do versículo 16 vai dizer assim: é a tua descendência que é Cristo. Porque aí Paulo vai explicar o quê? Que a descendência de Abraão é Cristo. Então, se estamos em Cristo, somos filhos de Abraão. E se somos filhos de Abraão, temos a promessa. E a promessa nos leva à bênção do Senhor. E essa bênção do Senhor, se nós formos pensar, né? Mas que bênção é essa? Que bênção é? O que diz essa bênção? Agora eu quero te convidar aí em Números capítulo 6. Olha que coisa linda. Aqui em Números capítulo 6, a partir do versículo 22, Deus vai instruir a Moisés que chame o seu irmão Arão e o ensina como ele vai abençoar os filhos de Israel. E quem é Israel, senão a descendência de Abraão? E olha que coisa linda que Deus fala conosco nessa noite. Números 6, 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Olha que coisa linda, porque no final Deus faz questão de dizer: eu os abençoarei, eu, o Senhor, os abençoarei, o meu nome estará sobre eles. E agora vamos refletir um pouquinho disso na nossa vida, porque quando os momentos são contrários, muitas das vezes nós não conseguimos compreender que a bênção do Senhor já chegou para nós, já está conosco. Quando as coisas elas não estão do nosso jeito, quando as perdas batem na sua porta, quando o desemprego chega, quando a dor chega, quando a doença chega, a enfermidade chega. Então quando as adversidades vêm, os problemas vêm, onde está a bênção do Senhor? Onde está a bênção do Senhor? Se somos de Deus, se estamos com Cristo e se somos filhos de Abraão e se temos a promessa do Senhor e se a bênção foi derramada e decretada pelo próprio Deus desde a criação e em Cristo ela chega até nós. Onde está a bênção do Senhor quando o problema está presente? E eu quero te dizer que a bênção do Senhor, ela não está condicionada a tudo estar bem na sua vida. A bênção do Senhor, ela não é condicionada ao que tudo dá certo. Não, mesmo quando tudo está errado, mesmo quando parece estranho, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não é do jeito que gostaríamos, mesmo quando causa dor, mesmo quando faz sofrer, ainda assim a bênção do Senhor está lá. Ainda assim a bênção, Deus não vai nos abençoar, teologicamente falando, Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou, por quê? Porque a bênção é Cristo quebrando toda a maldição no madeiro, na cruz do Calvário. E se Cristo já quebrou toda a maldição no madeiro, na cruz do Calvário, a bênção já chegou até nós, mesmo que nós não entendamos, porque parece que está dando tudo errado. E aí, pensando sobre bênção do Senhor, eu gosto de citar muito um versículo que na verdade eu falo todos os dias dentro da minha casa. Todos os dias, está ali meu marido, todos os dias, quando nós oramos, é o versículo que eu sempre falo. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Está lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não traz consigo dores. Mas por que está doendo? Por que parece que está doendo, que está tão difícil? Então você quer saber onde é que está a bênção do Senhor? Está que o Senhor não dorme, querido. Ele está te vendo, Ele está te ouvindo. A tua oração tem resposta sim no Senhor. A crise passa, a dor passa, a história muda, o cenário muda, mas a bênção do Senhor é incondicional sobre a tua vida. Está doendo, está sofrendo, está chorando, mas a bênção do Senhor está com você. A bênção do Senhor sempre esteve lá. Eu quero te dizer que o nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem. E mesmo ainda quando estamos aqui, o nosso Deus nos leva mais alto. Ele nos coloca em lugares celestiais por causa de Cristo Jesus. Ele nos abençoa com toda
todas as bênçãos espirituais, aquilo que você nem imagina, Deus já te abençoou. Talvez só falte você tomar posição, talvez só falte você negar o pecado, talvez só falte você fazer uma escolha por Cristo, porque a bênção já chegou para você. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. A mesma bênção de Abraão, a mesma bênção que abençoava os filhos de Israel, as bênçãos do Senhor estão sobre nós. As bênçãos do Senhor não são confundidas com coisas naturais. As bênçãos do Senhor independem da circunstância. A bênção do Senhor independe se tudo vai bem ou se tudo não vai bem. A bênção do Senhor está conosco.